O enigma do guardião do umbral. Na jornada espiritual, há momentos em que sentimos estar diante de uma barreira invisível. É como se algo dentro de nós mesmos se levantasse, desafiando cada passo rumo à expansão da consciência. Esse algo é o que muitas tradições chamaram de o guardião do umbral. Uma figura misteriosa que aparece em mitologias, gnose, tradições ocultistas e até mesmo em relatos modernos de iniciados. Mas quem é esse guardião? Um demônio? Um inimigo? Ou, mais profundamente, uma parte de nós mesmos que exige reconhecimento antes da transformação? O guardião do umbral não é um ser externo, mas um arquétipo. Ele representa a soma de nossas sombras, medos, culpas, desejos não integrados e partes da psique que preferimos esconder. É a manifestação simbólica de tudo que reprimimos e que, em determinado ponto da caminhada, retorna para ser confrontado. Jung, ao falar sobre a sombra, descreve exatamente essa experiência, a necessidade de olhar para os aspectos obscuros de nossa alma para que possamos nos tornar inteiros. O guardião, então, é a personificação desse encontro inevitável. Em diversas tradições místicas, o iniciado passa por uma prova antes de acessar maiores mistérios. Nos textos gnósticos, o aspirante precisa atravessar portais guardados por forças que testam sua pureza interior. Na tradição rosacruz e teosófica, o guardião do umbral aparece como um ser aterrorizante que coloca à prova a coragem do discípulo. Nos mitos, vemos heróis enfrentando monstros na entrada de cavernas, dragões protegendo tesouros ou figuras sombrias que impedem a passagem. Todas essas narrativas são metáforas de uma mesma realidade. Antes de recebermos a luz, precisamos atravessar as trevas que nós mesmos geramos. Esse arquétipo não surge para nos destruir, mas para nos revelar. Ele é como um espelho distorcido que mostra aquilo que negamos ver em nós mesmos. Se tentarmos fugir, o guardião permanece, bloqueando a passagem. Se o enfrentarmos com ódio, ele cresce em poder. Mas se tivermos coragem de olhar em seus olhos e reconhecer que ele é parte de nós, o guardião se desfaz, transformando-se em aliado. É nesse momento que a passagem para um novo nível de consciência se abre. Na prática, o guardião do umbral pode se manifestar como crises existenciais, doenças, pesadelos recorrentes, padrões de sabotagem ou confrontos com aspectos sombrios de nosso comportamento. É como se a vida nos colocasse diante do espelho, obrigando-nos a encarar aquilo que por tanto tempo evitamos. Assim, cada pessoa encontra o guardião à sua maneira. Alguns através da dor, outros em experiências de quase morte, alguns em retiros espirituais, outros em sonhos intensos ou estados alterados de consciência. Compreender esse arquétipo é entender que a jornada espiritual não é feita apenas de luz, mas também de descidas aos porões da alma. Só quando aceitamos isso, podemos caminhar com mais autenticidade. O guardião do umbral, afinal, não é o fim da jornada, mas o limiar para um renascimento interior. E aqui eu quero ouvir de você. Já viveu um momento em que sentiu estar diante de um obstáculo interno tão grande que parecia um ser à parte? Deixe nos comentários como você reconhece as sombras em sua própria jornada. Sua experiência pode ajudar outros a entenderem que não estão sozinhos diante dos seus guardiões. O arquétipo na mitologia e nas tradições antigas. Para compreender a profundidade do guardião do umbral, precisamos observar como ele aparece nas tradições antigas e nos mitos que atravessaram civilizações. Em praticamente todas as culturas, encontramos narrativas sobre uma entidade, criatura ou força que se interpõe entre o herói e sua conquista. Esse guardião não está lá por acaso. Ele representa a prova inevitável que antecede a transformação, o teste que separa os despreparados dos verdadeiros iniciados. Na mitologia grega, por exemplo, encontramos Cérbero, o cão de 3 cabeças que guarda a entrada do submundo. Apenas os que possuem coragem ou sabedoria conseguem atravessá-lo. De forma semelhante, vemos na tradição nórdica o gigante que protege a ponte Bifrost, ligação entre os mundos. Já no Antigo Egito, os mortos precisavam passar por divindades, que avaliavam os seus corações na balança de Maat. Em todas essas narrativas, o mesmo simbolismo se repete. Ninguém acessa novos reinos de consciência sem antes encarar a verdade sobre si mesmo.
Nas tradições esotéricas, o guardião do umbral ganha contornos ainda mais definidos. Para a teosofia, ele é descrito como a acumulação de todas as ações e pensamentos negativos do discípulo, que ganham forma diante dele no momento da iniciação. É como se o passado inteiro se erguesse em um só ser, exigindo reconhecimento e redenção. Na tradição Rosa Cruz, fala-se que o guardião surge no limiar da luz espiritual, desafiando o buscador a confrontar seus medos mais íntimos. Essa ideia também ecoa no gnosticismo, onde entidades chamadas arcontes guardam os portais celestiais, questionando e provando a alma antes que ela avance em direção ao divino. O mito do dragão é talvez uma das imagens mais universais do guardião. Desde a história de São Jorge até os contos orientais, o dragão aparece como aquele que guarda tesouros preciosos. O herói não pode simplesmente contornar a criatura, ele precisa enfrentá-la, seja derrotando-a, seja transformando a relação com ela. O tesouro nada mais é do que o conhecimento interior, a iluminação, o despertar da alma. Assim, o dragão simboliza os medos e instintos que precisam ser integrados para que a sabedoria seja conquistada. Na psicologia profunda, essas narrativas não são vistas como lendas distantes, mas como expressões do inconsciente coletivo. Jung nos lembra que os mitos são espelhos da psique. O guardião do umbral é, portanto, um símbolo que sempre retorna porque descreve uma experiência universal. Antes de qualquer renascimento espiritual, o ser humano precisa atravessar a noite escura da alma. O mito torna visível o que acontece dentro de nós. O mais fascinante é que o guardião não aparece apenas nas tradições de mistério, mas também nas religiões mais conhecidas. No cristianismo, vemos a figura de Satanás, como aquele que tenta Jesus no deserto, desafiando sua missão e colocando-o diante de escolhas interiores. No budismo, Mara tenta Siddhartha sob a figueira antes de sua iluminação. Em ambos os casos, o arquétipo é o mesmo, uma força que surge antes da expansão da consciência, exigindo coragem, disciplina e clareza espiritual. Assim percebemos que o guardião do umbral não é uma invenção isolada de uma escola ou seita. Ele é uma presença constante, uma metáfora universal para a luta interna que antecede a conquista da luz. O que muda são os nomes, as formas e as narrativas, mas em essência, todas apontam para o mesmo desafio: atravessar o limiar entre quem fomos e quem estamos destinados a ser. E agora eu quero saber de você, qual mito ou tradição mais ressoa quando você pensa nesse arquétipo? Para alguns é o dragão, para outros o demônio tentador, para outros ainda a figura de monstros guardiões. Compartilhe nos comentários qual dessas imagens toca mais sua percepção do guardião. Isso pode enriquecer muito nossa reflexão coletiva. O guardião como sombra interior. Se nas tradições o guardião do umbral é descrito como uma entidade externa, na jornada psicológica ele se revela como uma face interna, a sombra. Jung chamava de sombra todos aqueles aspectos de nós mesmos que rejeitamos, reprimimos ou negamos. Ela guarda nossas fraquezas, nossos medos, nossos desejos proibidos, mas também nossos potenciais esquecidos. O guardião, nesse sentido, é a personificação dessa sombra quando ela se ergue diante de nós, exigindo atenção. Encarar o guardião significa, portanto, encarar aquilo que mais evitamos em nós mesmos: o orgulho disfarçado, a inveja que não admitimos sentir, a raiva que insistimos em reprimir, a dor que não queremos lembrar. Todas essas forças acumuladas formam o rosto do guardião. Ele aparece como obstáculo porque nos mostra o que ainda não foi integrado. Por isso, sua presença não é um castigo, mas uma oportunidade. Somente ao iluminar a sombra podemos seguir adiante em direção a novos estados de consciência. O encontro com essa sombra pode ser devastador. Muitas vezes ele surge em momentos de crise, quando tudo parece desmoronar. Perdas, doenças, rupturas, fracassos. A vida nos empurra para frente, mas antes precisamos atravessar esse limiar sombrio. É como se a alma dissesse: você só pode avançar quando olhar para isso que tem evitado por tanto tempo.
Nesse sentido, a dor é o próprio chamado do guardião, não para nos destruir, mas para nos transformar. A sombra não é apenas um conjunto de defeitos, ela também abriga partes luminosas que foram sufocadas por medo ou condicionamento. Muitas vezes escondemos talentos, dons e sensibilidades porque em algum momento fomos ensinados a acreditar que eles eram inúteis ou inadequados. O guardião também traz isso de volta, não apenas o que tememos, mas também aquilo que precisamos resgatar. Ele nos obriga a reconhecer a totalidade de quem somos. O processo de enfrentar o guardião interior é semelhante ao da psicoterapia, da meditação profunda ou de práticas espirituais de autoconhecimento. À medida que nos aproximamos da essência, surgem as camadas reprimidas. O medo inicial pode ser paralisante, mas logo percebemos que o guardião não é inimigo, ele é reflexo. Sua função é nos mostrar que a iluminação não é conquistada fugindo da sombra, mas atravessando-a. Integrar a sombra significa dialogar com ela, acolhê-la e transformá-la em força. Isso exige coragem e humildade, pois ninguém gosta de se reconhecer em aspectos que parecem indesejáveis. Porém, quanto mais negamos a sombra, mais poder ela ganha sobre nós. O guardião nos recorda de que aquilo que rejeitamos se fortalece no silêncio e cedo ou tarde se apresenta para ser encarado. Só ao reconhecer, aceitar e trabalhar com esses aspectos é que conseguimos dissolver a barreira que ele representa. Assim, o guardião do umbral deixa de ser visto como monstro externo e passa a ser entendido como parte integrante do nosso processo de evolução. Ele é o teste que garante que estamos prontos para atravessar. Se conseguimos enfrentá-lo com maturidade, damos um passo decisivo em direção à liberdade interior. Se fugimos, voltamos ao ponto de partida, até que a vida nos convide de novo ao mesmo desafio. Agora, quero te convidar a refletir. Qual sombra você sente que está sendo chamada a encarar neste momento da sua vida? Muitas vezes, ela se revela em padrões repetitivos, em emoções recorrentes ou em situações que parecem retornar com insistência. Compartilhe nos comentários qual aprendizado você sente que o guardião está trazendo para a sua jornada. Essa partilha pode ajudar não só você, mas também outros buscadores que enfrentam desafios semelhantes. O guardião como portal de transformação. Na jornada espiritual, nada é colocado diante de nós por acaso. O guardião do umbral não aparece como uma muralha intransponível, mas como um portal disfarçado. Ele guarda a entrada para níveis mais profundos de consciência e só se revela quando estamos prontos para atravessar. Aquilo que parece ser ameaça ou punição é, na verdade, uma chave para o próximo estágio do nosso crescimento interior. Esse arquétipo nos ensina que a verdadeira transformação acontece quando conseguimos transmutar medo em coragem, dor em sabedoria, sombra em luz. O guardião não é vencido por violência ou negação, mas por consciência e presença. Ele se dissolve quando paramos de fugir e decidimos olhar para dentro com honestidade. O momento da travessia é aquele em que reconhecemos: sim, esta dor é minha. Sim, esse medo faz parte de mim. Mas eu não sou apenas isso. Eu posso atravessar. Em muitas tradições místicas, o guardião está ligado a provas iniciáticas. O candidato precisava enfrentar dragões, monstros ou labirintos para ser aceito em novos mistérios. No fundo, essas narrativas falam do mesmo processo. É preciso morrer para a versão antiga de si mesmo para renascer em uma identidade mais ampla. O guardião exige esse sacrifício simbólico. Deixar para trás velhas crenças, apegos, ilusões e tudo o que nos mantém presos em estados limitados de ser. Por isso, podemos compreender o guardião como espelho. Ele reflete o que ainda não está resolvido em nós e, ao mesmo tempo, indica o caminho para integrar essas forças. Ele nos mostra que a travessia não é um combate externo, mas uma metamorfose interna. Cada vez que encaramos uma dor, atravessamos um medo ou transformamos uma ferida em força, estamos passando pelo portal que o guardião guarda. A transformação que ocorre nesse encontro é profunda.
Depois de atravessar o umbral, nunca mais somos os mesmos. O que antes parecia inimaginável torna-se parte do nosso ser. Passamos a enxergar a vida com outros olhos, a lidar com os desafios com mais sabedoria e a nos conectar com dimensões mais amplas do espírito. O guardião não nos barra, ele nos prepara. Ele garante que só avançamos quando temos estrutura para sustentar a expansão que vem em seguida. Assim, o guardião do umbral deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado oculto. Ele representa a própria inteligência da vida que organiza nossos passos, garantindo que cada conquista interior seja sólida e verdadeira. O medo que ele desperta se torna sinal de que estamos prestes a atravessar uma fronteira, e a coragem de enfrentá-lo é a marca de que a transformação já começou. Por isso, quando sentir o peso do guardião em sua jornada, na forma de desafios, dores ou bloqueios, lembre-se de que ele é o portal. Respire fundo, olhe para dentro e pergunte: o que preciso aprender aqui? O que devo deixar para trás para avançar? Essa pergunta pode abrir a passagem que parecia fechada, revelando que o que antes era obstáculo, agora é a própria entrada para a liberdade. Práticas para encarar o guardião. Falar sobre o guardião do umbral pode parecer abstrato, mas na verdade ele se manifesta em situações muito concretas do cotidiano. Crises emocionais, bloqueios internos, padrões de autossabotagem, traumas que insistem em retornar. Reconhecê-lo é o primeiro passo, mas a travessia exige práticas que sustentem a coragem, a presença e a abertura para o desconhecido. Uma das práticas fundamentais é a observação consciente. Em vez de reagir automaticamente aos medos e sombras, podemos criar o espaço interno da contemplação. Quando uma emoção intensa surgir, seja raiva, ansiedade, tristeza ou sensação de incapacidade, sente-se em silêncio, respire fundo e pergunte: o que essa emoção quer me mostrar? Qual parte de mim está pedindo reconhecimento? Essa escuta profunda já é uma forma de dialogar com o guardião. Outra prática poderosa é o trabalho com símbolos. Muitas tradições sugerem visualizar o guardião em meditação. Pode ser um ser de sombra, um animal feroz, um dragão. O importante é dar forma ao invisível para que possamos interagir com ele. Ao visualizar, não lute contra, mas aproxime-se com respeito. Pergunte: qual é o seu nome? O que você guarda? O que preciso aprender com você? Essa prática revela que a sombra, quando nomeada e reconhecida, perde parte de seu poder de intimidação. O diário espiritual também é uma ferramenta preciosa. Escreva sobre os momentos em que se sentiu travado ou testado. Nomeie os medos que surgem, registre as situações que despertam desconforto e, pouco a pouco, perceba os padrões que se repetem. Esse exercício dá forma ao guardião interior, tornando-o menos nebuloso e mais compreensível. Aquilo que ganha palavras pode ser integrado. Em muitas escolas iniciáticas, a purificação dos hábitos é vista como preparação para o encontro com o guardião. Isso inclui cuidar da alimentação, reduzir excessos, cultivar o silêncio e manter práticas diárias de meditação ou oração. Esses gestos simples fortalecem o corpo, clareiam a mente e criam um espaço interno de firmeza, permitindo que a travessia aconteça sem tanto caos. Além disso, o trabalho com rituais pode ser profundamente transformador. Acender uma vela, criar um círculo de proteção, meditar diante de um espelho ou realizar banhos de ervas são formas de simbolizar a travessia. O ritual, quando feito com intenção verdadeira, atua tanto no inconsciente quanto no campo energético, ajudando a reconfigurar a relação com a sombra. Ele lembra que não estamos desamparados. Temos ferramentas, símbolos e guias espirituais que nos apoiam. Por fim, nunca subestime a prática da rendição. Muitas vezes, enfrentamos o guardião com a ilusão de que precisamos vencê-lo pela força. Mas a verdadeira chave pode estar em se entregar ao processo, reconhecendo nossa vulnerabilidade e aceitando que o crescimento espiritual exige humildade. A rendição não é derrota,
é confiança na sabedoria maior que conduz a nossa jornada. Cada prática aqui mencionada é uma maneira de dizer ao guardião: eu não fujo, estou pronto para olhar. E ao assumir essa postura, algo profundo se move. O guardião deixa de ser um inimigo oculto e se torna um mestre silencioso, conduzindo-nos para além das fronteiras conhecidas da alma. O guardião na psicologia e no ocultismo. O guardião do umbral não é apenas um conceito presente em mitologias antigas ou em relatos esotéricos de iniciação. Ele também encontrou espaço nas interpretações da psicologia profunda e continua a ser evocado em tradições ocultistas modernas. Essa convergência entre o simbólico, o psíquico e o espiritual mostra a universalidade da experiência humana diante da sombra. Na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, por exemplo, encontramos a noção de sombra, um conjunto de aspectos reprimidos ou não aceitos de nossa personalidade. Para Jung, todo ser humano carrega dentro de si conteúdos inconscientes que, quando ignorados, se manifestam como projeções, medos ou compulsões. Nesse sentido, o guardião do umbral pode ser visto como o momento em que o indivíduo é confrontado diretamente com sua sombra, sem possibilidade de fuga. A prova iniciática nesse olhar nada mais é do que a necessidade inevitável de integrar essas partes esquecidas do ser. Outros psicólogos transpessoais, como Stanislaw Groftov, também falam sobre experiências limite durante estados alterados de consciência, onde o indivíduo encontra imagens arquetípicas de monstros, juízes ou figuras de terror. Essas experiências não são vistas como alucinações aleatórias, mas como portais para camadas profundas da psique que guardam tanto memórias traumáticas quanto potenciais de cura. No campo do ocultismo, o guardião aparece em textos ligados à tradição hermética e à sociedade teosófica. Autores como Eliphas Levi e Iene Besant descrevem a presença de uma entidade que se interpõe entre o iniciado e os planos superiores de consciência. Para atravessá-la, não bastam fórmulas mágicas. É preciso pureza interior e disciplina espiritual. O guardião, nesse contexto, é um reflexo condensado das imperfeições e dos desejos não resolvidos do mago ou estudante. Na tradição gnóstica, o guardião se manifesta como os arcontes, entidades que bloqueiam a ascensão da alma. Esses seres, simbólicos ou não, representam os obstáculos da ignorância e do apego que precisam ser superados para alcançar a luz da gnose. Mais uma vez, o padrão se repete. Há sempre uma força que testa o buscador antes da passagem para outro nível de percepção. O ocultismo moderno também mantém essa imagem viva. Muitas ordens esotéricas falam do guardião como um limiar energético que se ativa em rituais de iniciação, em viagens astrais ou em práticas avançadas de magia. É o ponto de prova. Se o praticante não tiver equilíbrio interno, pode ser engolido pelo medo ou pela ilusão. Mas se conseguir sustentar a presença, atravessa para um estado expandido de consciência. A psicologia e o ocultismo, embora partam de premissas distintas, encontram um ponto comum. O guardião não é apenas um inimigo externo, mas uma personificação de algo que já está dentro de nós. Ele é tanto psíquico quanto espiritual, tanto sombra pessoal quanto arquétipo coletivo. O que muda é a linguagem usada para descrevê-lo. Em todos os casos, a mensagem é clara. Não há crescimento sem atravessar o encontro com aquilo que evitamos. Essa visão também ressoa na vida prática. Sempre que fugimos de um padrão repetitivo, de um trauma ou de um medo paralisante, estamos adiando o encontro com o guardião. E cada adiamento acumula mais força em sua figura. Encará-lo é inevitável. E quanto antes o fizermos, mais cedo liberamos a energia criativa que está aprisionada atrás dessa barreira simbólica. No fim, a psicologia e o ocultismo nos oferecem duas chaves complementares: compreender o guardião como parte de nossa própria psique e respeitá-lo como um arquétipo universal da iniciação espiritual.
Essa dupla lente amplia nossa coragem e nos lembra que o desafio não é punição, mas convite à transformação. A travessia e a transformação interior. A jornada espiritual só encontra seu verdadeiro sentido quando o buscador se dispõe a atravessar um umbral. Esse é o momento em que a teoria, os estudos e até mesmo as práticas preparatórias se transformam em vivência real. O guardião não se dissolve com belas palavras, mas com a coragem de olhar nos olhos do medo e perceber que ele é feito da mesma matéria que nós. O encontro com o guardião é, acima de tudo, um espelho da alma. Ele devolve ao buscador a imagem daquilo que precisa ser integrado. É a raiva reprimida, a dor não curada, o desejo oculto, a culpa guardada em silêncio. Cada parte rejeitada ganha forma e voz, exigindo o reconhecimento. A travessia consiste, então, em um ato de aceitação profunda, não no sentido de se entregar ao caos, mas de iluminar a escuridão com consciência. As tradições espirituais são unânimes em mostrar que, ao passar pelo guardião, não voltamos os mesmos. O iniciado que o enfrenta com coragem não apenas vence um obstáculo, mas desperta um novo nível de poder interior. Esse poder não é arrogância nem domínio sobre os outros, mas liberdade diante de si mesmo. É a liberação da energia que antes estava aprisionada na repressão. Na psicologia, poderíamos dizer que é a integração da sombra. No ocultismo, é o acesso a um novo plano de consciência. Nas narrativas míticas, é a vitória do herói que retorna com um tesouro para a comunidade. Em todas as versões, trata-se da mesma verdade. Só há transformação genuína quando enfrentamos aquilo que tememos. A travessia não significa o fim dos desafios, mas o início de uma vida mais plena, onde já não fugimos daquilo que nos habita. É um processo contínuo de autoconhecimento, onde cada encontro com a sombra abre portas para mais luz. O guardião não é vencido uma única vez, ele reaparece em diferentes fases da jornada, sempre com novas faces. Mas cada travessia o enfraquece e fortalece o buscador. Se você sente que está diante do seu próprio guardião, lembre-se, esse encontro é sinal de que está pronto para crescer. O medo, a resistência e até a dor são portais para uma consciência maior. Ao atravessá-los, você descobre que o guardião não era um inimigo externo, mas um mestre disfarçado. Essa é a essência da transformação interior. A alquimia espiritual que transforma a sombra em luz, medo em coragem, ignorância em sabedoria. E cada pessoa que atravessa esse umbral contribui não apenas para a sua própria vida, mas para a consciência coletiva da humanidade. Afinal, quanto mais indivíduos integram suas sombras, menos o mundo precisa projetá-las em forma de violência, intolerância e destruição. Se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários. Você já enfrentou um guardião em sua vida? Algum momento em que foi obrigado a encarar seus maiores medos ou limitações? Sua experiência pode inspirar outros buscadores que também estão atravessando seus próprios umbrais. E antes de ir, não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa dessa reflexão. Assim, nossa comunidade de buscadores espirituais cresce e juntos seguimos iluminando os caminhos dos outros.